Antes de você começar a assistir esse vídeo, fique sabendo que essa é a continuação do primeiro vídeo onde eu comecei a contar tudo sobre o meu processo de fertilização. Então, se você não assistiu o primeiro, você tem que assistir. Clica aqui nos cards, porque senão você vai pegar o bonde completamente andando, beleza? Então, vamos lá. Aí, beleza. Aí, no dia 31, não faz nada, dia normal, não toma nenhuma injeção, não faz coisa nenhuma. E no dia 1º de setembro, eu tive que me apresentar lá pra fazer a retirada dos folículos. Aí, na retirada dos folículos, o que eu não sabia é que eles consideram esse procedimento uma mini cirurgia. Então, você tem que ir acompanhado de alguém, você não pode sair do hospital sozinho. Foram 2 amigos meus comigo, a Gabi e o Rafa. Obrigada, gente. Eles dão uma anestesia local. O que eu não falei, que ao longo desse período que você vai lá fazer ultrassom a cada 2 dias, ultrassom, exame de sangue, ultrassom, exame de sangue, ultrassom, exame de sangue, elas vão te falando quantos óvulos que tem, qual o tamanho dos óvulos e como é que tá ali evoluindo o procedimento. Quando eu cheguei no último dia, elas me falaram que eu tava com 8 óvulos com tamanho bom, 8 folículos com tamanho bom. Tinha mais um, até mais que esse não poderia ser utilizado porque tava muito pequeno. Aí eu tô crente que eu tô com 8 folículos. Só que quando eu cheguei lá pra fazer a retirada, na verdade eu tinha os 8 folículos, só que a pessoa que estava lá não conseguiu retirar 4 desses folículos. Todos os folículos que estavam de um dos lados, ela não conseguiu tirar porque eu tava com um mioma na frente, no meio do caminho dela. Isso pra mim foi bem frustrante, porque assim, a gente sabe que as chances são poucas, né? É o maior esforço que você tá ali. E eu não sabia que tinha essa possibilidade do meu mioma estar na frente dos meus folículos, entendeu? Então assim, aquilo ali pra mim foi uma surpresa. Como é que pode? Porque ninguém me falou que tinha o risco da gente não conseguir tirar um folículo ou outro porque o mioma tava ali na frente. Aí eu fiquei meio que insistir pra ela, ela falou que não podia, porque ela ia botar minha vida em risco. Respeito, aprecio, não queria entrar em risco. Mas assim, será que talvez alguém mais experiente conseguiria tirar ou não? Será que eu tinha que ficar em outra posição? Não sei. Mas o que que acontece? Uma característica desse hospital, esse hospital é bastante reconhecido na Europa como tendo uma das maiores taxas de sucesso, mas eles também fazem um processo de fábrica. É como se estivesse construindo um carro, entendeu? Você vai lá todo dia, pá, pum, você exame, você vai aprendendo, vai seguindo ali aquela parada em série. Então, aquele médico que me atendeu lá nas primeiras 2 consultas, eu nunca mais vi ele até eu ficar grávida. Então, não é que tinha um médico ali me acompanhando e seguindo e me explicando, não. Cada vez que eu fui lá fazer um exame, uma ultrassom, não sei o que, era uma pessoa diferente que estava lá naquele dia. É eficiente, funcionou, engravidei, mas é um pouco impessoal. E aí eu senti falta de ter tido essa informação quando tava lá. Quer dizer, dos meus 8 folículos, ela só conseguiu tirar 4. Ficou lá com meus 4 folículos. Esse é o chamado dia 0. Isso era um domingo. Você tem que ficar esperando e eles vão te ligar ou no dia 3 ou no dia 5 para você voltar lá e fazer o implante do embrião. Diferentemente também do que é no Brasil, porque quando eu congelei os óvulos no Brasil, logo depois do procedimento já me deram a informação de, tipo assim, como é que tava a qualidade dos óvulos e tal, o que ia dar para congelar ou não. E ali não me falaram nada. Inclusive, nesses 3 dias você não sabe de nada o que aconteceu. Se os óvulos estão em boa qualidade, se eles conseguiram fazer a fecundação ou não, você não sabe de nada. Aí no D3 eles me ligaram e falaram, você tem que vir pro hospital. Eu falei, beleza, alguma boa notícia, né? Alguma coisa aconteceu. Aí me ligaram de manhã, fui pro hospital de tarde. Esse procedimento é um procedimento super básico, não é uma mini cirurgia, então você não precisa de acompanhante nada, eu fui sozinha. Chegando lá, na hora que eu já estou lá com as pernas abertas, assim, aí vem um cara lá de dentro pra me falar o que aconteceu com os meus folículos. Aí ele falou, olha, você tinha 4 folículos, a gente fecundou todos os 4, mas só 2 ficaram embriões de boa qualidade e a gente vai implantar esses 2 embriões. A propósito, eu já tinha combinado com o médico que eu queria implantar 2 embriões, que é uma coisa que nem todo mundo pode fazer na Bélgica. Um dos papéis que eu assinei também lá atrás estava falando isso. Então, na verdade, se você é mais nova, você não pode implantar vários embriões porque estava dando uma incidência muito grande de múltiplos, né, de gravidez de múltiplos. Eles evitam implantar muitos, mas como eu já estava com 40, na verdade eu já tinha feito aniversário, já estava com 41 nessa época, eu podia implantar 2 de uma vez para aumentar minhas chances. E assim foi, porque a gente implantou 2 e eu engravidei de 1. E o meu foi no D3, para outras mulheres vai ser no D5. Aí beleza, voltando, né? Depois que ele te informou quantos óvulos você tem e tal, eles vão inserir os embriões lá dentro do seu útero e eles fazem isso com um catéter gigante, fininho assim, e você consegue ver no vídeo. Então você vê na hora que o o óvulo tá pulando ali, eu vi ali mergulhando.
Bonitinho. Depois disso, é só ansiedade. Aí eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Porque, o que acontece? Inseriram, né, o óvulo. Eu sei que o sistema reprodutor não tem nada a ver com o sistema urinário. Só que acontece que dá maior nervoso. Você tá ali há 15 dias fazendo um tratamento, tomando injeção, tudo certinho, na mesma hora, correndo pra casa pra não perder o horário. Não sei o que, é uma gravidez que você tá buscando, entendeu? Aí colocaram um negócio dentro de você. Quem disse que eu queria fazer xixi depois? Eu não queria. Porque eu tava com pânico que meus óvulos iam cair. Entendeu? Aí eu falei isso pra doutora Aline Monteiro, que é minha amiga, e ela falou assim, Renata, deixa de ser ridícula. Eu falei, não, mas acontece que eu não quero, vai que cai. Gravidade, assim, ajudando. Palhaçada, né? Mas eu fiquei nervosa. Só que você tem que beber água pra caramba antes de fazer esse procedimento, você tem que estar com a bexiga cheia. E aí eu saí de lá morrendo de vontade de fazer xixi. Sabe o que eu fiz? Fui pro carro, deitei e fiquei lá, meditando e pensando no que estava acontecendo ali. Falei com o meu corpo, falei com o universo, falei vamos todos colaborar e fazer esses embriões serem implantados. Eu queria gêmeos ou trigêmeos, então estava torcendo que os dois fossem implantados. Pode me chamar de doida. Fiquei ali, né, mentalizando, falando com as minhas células, com o meu cérebro, falando, gente, vamos aí acolher, né? Vamos acolher os embriões, vamos implantar. E aí fiquei ali naquele pensamento e dormi. Paf, dormi no carro, tirei uma nap, minha sonequinha. Quando eu acordei, eu fui no banheiro, fiz xixi e fui pra casa. Se isso tudo funciona, eu não sei, comigo funcionou, vocês podem tentar também, né, mentalizar, eu acho que é sempre bom, mas a parada de fazer xixi, eles dizem que não tem nada a ver, na verdade você pode ter vida normal, ela falou só pra evitar um pouco exercícios físicos, mas também não tem nenhuma pesquisa científica falando a respeito disso. E aí começa o pior período de todos. Você tem que esperar 12 dias até você saber que você tá grávida ou não. Nesse inteirinho você tem que começar a tomar um outro medicamento que é a progesterona, para auxiliar também, não sei nem de que. Eu tomei o Utrogestan. E aí você fica tomando esse Utrogestan a perder de vista, até depois que você já engravidou. Fiquei esperando esses 12 dias. No final de semana anterior, que ia completar 12 dias, eu tinha uma viagem pra Alemanha, que eu ia fazer um encontro com os viajantes do TCC. Só que eu já tava muito ansiosa. E aí eu comprei um teste de farmácia. Eu fiz esse teste de farmácia no sábado e deu negativo. E aí eu fiquei super borocochô, porque eu tava assim, apostando todas as minhas fichas. Eu sei que tava um pouco cedo, mas já, pelo que eu tinha lido e tinha me informado, já ali poderia dar algum resultado. E aí, cara, eu fiquei, tipo assim, eu lembro que eu saí do hotel, eu falei, poxa, broxante, mas, por outro lado, eu já tinha me preparado psicologicamente pra tentar pelo menos 3 vezes, porque a gente escuta muitas histórias das mulheres que fizeram fertilização e que tentam várias vezes e tal, então eu já tinha me preparado, eu tava muito otimista, mas eu também tinha me preparado pro caso de não dar certo. Então, assim, eu fiquei bem borocochô, mas fiquei resignada. E aí, na verdade, a melhor coisa que podia ter acontecido foi eu ter esse encontro do TCC naquele dia, porque eu fiquei assistindo milhares de apresentações sobre viagem e não fiquei me apegando no sentimento de que eu não tinha engravidado, entendeu? Toda hora vinha na minha cabeça, mas, assim, eu tava sendo distraída por diversas outras coisas. De qualquer forma, eu tinha o exame de sangue marcado na segunda-feira, logo depois dessa viagem, e eu fui diretamente fazer o exame de sangue na segunda-feira. Como o teste de farmácia tinha dado negativo, você faz o exame de sangue e depois elas vão te ligar. Então, quando elas me ligaram, eu já tava assim, sem expectativa, sabe? Eu não tava nem ansiosa pra ligação, porque eu já estava imaginando que seria negativo. Só que aí a mulher falou pra mim que eu estava ligeiramente grávida. Eu falei, como assim ligeiramente grávida? Aí ela falou assim, não, é que você engravidou, o seu beta-HCG está alto, mas ele tá no limite inferior do que é normal. Então pode ser que você tenha perdido, pode ser que você tenha engravidado e perdido. E aí a gente vai ter que ficar acompanhando, vai ter que ficar monitorando, fazendo exame de sangue a cada 2 dias. A partir desse dia foi assim um período bem difícil, porque eu ficava de 2 em 2 dias indo lá e ela sempre falando pra mim que eu tava no limite inferior, que eu tava no limite inferior, que eu tava no limite inferior. E eu ficava assim, mas eu posso comemorar, estou grávida. Aí ela, calma, porque talvez eu pudesse ter perdido já esse bebê, que é uma coisa muito normal que acontece para todas as mulheres acima de 40 ou abaixo de 40, até os 3 meses de gravidez existe uma chance muito grande de um aborto espontâneo. E nessa fase que ele implanta e depois ele sai, eles não consideram nenhum aborto espontâneo, porque, tipo assim, quase que engravidou, mas não engravidou. Ela falou que isso poderia ter acontecido e aí eu tive que ficar acompanhando, né, para fazer a cada 2 dias o beta-HCG e tal. Mas ela falou assim para mim, olha, mas
rapaziada, já é pra você ficar feliz, porque se você já engravidou de primeira agora, quando você fizer o próximo tratamento, você tem muito mais chance de engravidar. Beleza, pelo menos uma boa notícia, né? Mas a mulher só foi falar pra mim que realmente eu estava grávida quando ela viu o saco gestacional, que já é lá na 6ª semana de gravidez. Aí ela viu o saco gestacional, eu falei assim, posso comemorar? Ela falou assim, calma, ainda não. Eu falei, cara, como assim? Aí ela falou que tinha uma manchinha, que parecia que tinha um sangramento, então que tinha que esperar um pouco mais. E aí ela até pediu pra eu ir uma vez a mais do que todo mundo. Então, porque lá nesse hospital é só a reprodução assistida e depois a sua gravidez é acompanhada com outra pessoa em outro hospital, né? Lá eles são só pra fertilização mesmo. Normalmente eles te acompanham até a 7ª semana de gravidez. Só que no meu caso ela pediu pra eu ir novamente na 8ª semana porque ela ainda queria reconfirmar. Eles são bem conservadores, de uma forma é bom, porque você não fica ficando mega feliz e depois se decepcionando, mas também foi um pouco difícil, porque, poxa, eu não conseguia comemorar, sabe? Na 8ª semana, finalmente, ela falou assim, agora você pode comemorar. Eu falei, It's Willingham, enter the box, it's Willingham, shoots! Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know that I'm trying to be me. graças a Deus. Aí, cara, eu falei, pô, tô grávida, não acredito e tal. Aí, o que eu fiz? Fui viajar também logo em seguida, que foi também a melhor coisa que eu fiz. Porque depois que chega o período que fala assim, você está grávida, aí começa a outra parte do que eu chamei de terrorismo psicológico, porque quando você engravida acima dos 40, o que você escuta de informação, tanto do corpo médico quanto de tudo que você lê na internet, é tudo que pode dar errado com a sua gravidez, de má formação e etc. Que é verdade, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tem que saber que existe. Mas pelo que eu fui pesquisando, tipo assim, percentualmente parece que após os 40 é muito maior do que antes dos 40, mas se você olhar em números absolutos, não é tão grande a incidência assim, entendeu? Mas você acaba sendo tomada pelo medo de tudo que pode dar errado nesse inteirinho. Então, outra coisa maravilhosa que eu fiz foi viajar, também para distrair a minha cabeça e não ficar me concentrando no que podia dar errado. Eu passei 5 semanas viajando e quando eu voltei já tava para fazer aqueles exames mais importantes de translucência nucal e etc. E aí, só depois disso tudo, que eu tinha engravidado confirmado, que eu voltei lá no médico pra conversar com ele e falar, legal, engravidou, não sei o que, foi só um papo, assim, porque não tinha mais nada. Então, você vê que é uma coisa bem pessoal, assim. Eu não sei se é assim em outros hospitais da Bélgica. Então, resumindo pra vocês, em termos de tempo, né? O primeiro contato que eu fiz foi dia 24 de dezembro de 2018, mas me levou 2 meses, um mês e meio pra eu responder o questionário. Então, vamos considerar o primeiro dia, o questionário foi o dia 2 de fevereiro. Então, desse dia até eu efetivamente começar a fertilização, começar a tomar as injeções, foram 6 meses. Aí, depois desses 6 meses, foram 2 semanas e meia no tratamento em si, de tomar todas as injeções, fazer a retirada, fazer a transferência e tal. E aí, depois o tempo de espera para saber o resultado foram 12 dias. Então, tudo junto foram mais ou menos 7 meses que se levou desde quando eu mandei o questionário, 3 meses de espera, até o dia que eles me disseram que eu estava grávida pela primeira vez. Então, gente, foi assim que foi meu processo de fertilização. Se vocês tiverem qualquer pergunta, coloca aí embaixo que eu conto pra vocês nos próximos vídeos. Não deixem de se inscrever, porque o próximo vai ser o mais legal de todos, contando sobre a escolha do doador. E se vocês têm amigas que estão considerando se tornar mãe solo, ou até mulheres casadas que estão pensando em fazer fertilização in vitro, compartilhe esse vídeo com elas, que pode ajudar aí nas reflexões e nas informações que elas precisam ter. Beleza? Beijo! Até o próximo!